dia, bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos fazer um bolo de chocolate, um brownie, sem glúten, sem açúcar comum. Nós vamos utilizar um adoçante, o eritritol, vamos utilizar a farinha, um mix de farinha, que normalmente é feito com farinha de arroz, polvilho, goma xantana, tá? Então um mix mais saudável, sem glúten. Vamos utilizar o cacau 100%, venha me acompanhar aqui. Nós vamos utilizar o cacau 100%, tá? Em barrinhas, ele já vem assim fracionado. É um cacau 100% puro, tá bom? Nós vamos utilizar também a manteiga de teobromas, a manteiga aqui já derretida, azeite, uma pitada de sal, tá? O eritritol. Vamos utilizar um leite vegetal, é um leite feito com castanha de caju, tá? Leite aqui vegetal, castanha de caju. Vamos utilizar o cardamomo moído, essência de baunilha e, por enquanto, no de chocolate é isso. Depois nós vamos fazer uma bolachinha feito com farinha de amêndoas, tá? Eu vou mostrando para vocês devagarinho aqui a farinha de amêndoa. Normalmente eu guardo ela na geladeira para não estragar quando eu não uso rapidamente, tá? Vamos usar o eritritol também. Vamos usar raspas de laranja, raspas de limão. E eu ainda não decidi se eu vou colocar o coco. Então aqui no bolo, nós vamos trabalhar aqui a clara em neve. Então eu já coloquei a clara aqui dentro. Tá? Já tá ali dentro. Eu vou utilizar aqui a pitada do sal. O sal vai entrar aqui. Tá chovendo, então tá mais úmido, o sal não escorrega. E depois eu vou colocando o eritritol, tá bom? Então, pego aqui. E assim que eu tiver ela no ponto, eu volto, tá bom? No ponto, eu vou acrescentar agora as gemas, uma a uma.
E agora eu vou acrescentar o cacau, chocolate em pó, chocolate derretido. Vamos lá? Vamos seguindo aqui. Vou acrescentar a farinha. Assadeira já revestida com teflon. Esse aqui é um papel que você compra, ele é reutilizável e pode recortar para utilizar aqui na sua forma, da forma como você precisar. Eu gosto muito porque ele facilita o seu trabalho, não há necessidade de estar untando, né? E desgruda facilmente, tá bom? Então aqui vamos misturando. Vou deixar preparadinho aqui e já retornamos. Então aqui estamos de volta. Eu já coloquei aqui cacau em pó. Foram 8 ovos. 100 ml de leite vegetal, cacau 100%, 18 gramas, e aqui nós vamos utilizar 100 gramas de farinha, mix de farinha, tá? Já foi o eritritol, 100 gramas de eritritol, (20 gramas de essência de baunilha, e aqui eu vou utilizar 50 ml de gordura de teobroma. Meu forno já está pré-aquecendo. E aí o cacau eu derreti, tá? Estou utilizando aqui 300 gramas, então é um bolo que vai se aproximar muito do brownie, tá bom? Mais pouca farinha, com mais ovos, tá? E o cacau derretido já. Aí você pode utilizar o cacau da sua preferência. O meu aqui é 100%, tá bom? Eu estou utilizando aqui 200 gramas de cacau. Como tá mais frio hoje, a tendência é ele endurecer um pouquinho, tá, gente? Isso é o cacau 100%. Não é o cacau ao leite, então a tendência dele é endurecer
uma condição mais gelada, né? Mais fria do que o aquecimento para derreter, tá? Então aqui vamos tirar do fouet, trabalhar com a espátula. E vamos verter aqui na nossa... Ó, os pedaços do chocolate já se formaram praticamente, tá? Então espalhe na forma a hora que você colocar, para que ele possa ficar mais uniforme. Então, vai espalhando. É um bolo que não vai crescer muito, tá, gente? Vai ficar meio baixinho. Não leva fermento. Poderia estar colocando, se você quiser. Bom? E aí vai para o nosso forno. A hora que terminar eu retorno e mostro. Vem aqui comigo, já assou o nosso bolo, tá? Ele vai apresentar um aspecto de úmido por causa do cacau, que ainda está inteiro. Então, observem aqui, tá? Chocolate, a massa não, tá bom? Então, o nosso bolo aqui praticamente já está assado. Eu só vou esperar mais alguns instantes e nós vamos trabalhar aqui com o ganache na superfície, tá bom? O ganache, depois aqui na superfície. Vamos esperar esfriar um pouquinho e aí eu já retorno com você, tá bom? Até já. Nós estamos retornando então com a nossa bolachinha. Aqui eu já coloquei a farinha de amêndoa. Procure desmanchar bem todas as bolinhas que formam, justamente quando ela vai para a geladeira. Então eu tenho 200 gramas de farinha de amêndoa, 100 gramas de eritritol e vou misturar bem os dois aqui. Aí eu já deixei separadinho aqui a raspa de laranja, a raspa do limão siciliano, pode ser o Tahiti também, tá? Aí vai ser de acordo com o que você encontrar. Misture bem. Desmanche bem as bolinhas todas, tá? Aqui eu tenho o sumo de um limão, de meio limão, aliás, tá? Uma pitada de sal, já vai entrar aqui. Eu tenho aqui o cardamomo. Cardamomo também uma pitada, tá, gente? Tem pessoas que não apreciam, eu gosto muito. Eu acho ele muito agradável. Traz um sabor diferente para o seu prato. Vamos dar uma picadinha aqui na nossa raspinha. Não deixar ela tão grande, tão comprida, tá bom? Pode ralar também, se você preferir. Ela já vai estar num aspecto menor do que nesse cortador que eu utilizo aqui, tá? Então, raspas de limão, raspas de laranja, tá? Aqui eu tenho a laranja Bahia, essa tonalidade bonita dela, bem acentuada no laranja, né? Então, tem aqui para nossa mistura a raspa de laranja e a de limão. Então, uma vez acrescentado aqui, eu vou entrar aqui com 30 gramas de gordura de teobromas, que é a gordura de cacau.
suco de limão. Vou utilizar aqui também a essência de baunilha branca. Por que a branca? Para poder manter essa claridade da bolachinha, tá bom? Aí a gosto, pode acrescentar a quantidade que você preferir. Vou dar uma misturada. Facilita, por exemplo, eu colocar aqui, eu vou acrescentar a clara, que é a clara do ovo, que vai dar essa consistência. Então, para que fique bem homogênea a massa com a raspa do limão e da laranja, eu misturo antes de colocar a clara. Bom, então, aí agora aqui, vou acrescentar, a princípio, uma clara, tá? Vamos ver o que dá de agregado na nossa bolachinha. E aqui não tem jeito, gente. Tem que levar a mão a trabalhar um pouquinho. E eu já retorno com você. Já peguei as luvas, né? É bom para trabalhar com as luvas, tá? E ó, realmente uma única clara é o suficiente aqui. Vou misturar bem até ficar uma massa bem agregada, tá? Ela não pode ficar tão maciazinha assim, tá? Desculpe, gente, o barulho aí no fundo, é que tem gente trabalhando aí fora, tá? Então aqui, ó, ela lembra bem a consistência da massa de brigadeiro, tá? Ó, fica bem uniforme. Aí o que nós vamos fazer aqui? Eu vou utilizar aqui uma assadeira, estou utilizando aqui o Teflon, tá? Você pode usar o papel manteiga, o que você tiver aí em casa. Nós vamos utilizar aqui um carimbo de florzinha, tá? Então o que eu faço? Vou pesar, né, a quantidade de massa necessária. Então aqui eu tenho 50 gramas, então é uma bolachinha grande, pesadinha. Vou colocar aqui dentro, tá? E carimbo. Olha que graça que fica. Vou fazendo isso até finalizar aqui com as bolachinhas, tá? Então, dou uma pressão, seguro e depois vou elevando o carimbo aqui, tá? Ele tem várias opções de carimbo, de flores, desculpe, gente, esqueço que a câmera é lá em cima, tá? Tem também de arabescos, uma graça, né? Então, aí tá. Depois aqui a gente vai levar pro forno a 140 graus, uma média de 40 minutos ou menos, vai depender do seu forno. Para que ela asse mais rápido, eu vou diminuir o tamanho, tá? Então, ao invés de fazer com 50, eu vou fazer com 30. Eu já retorno. Então, aqui eu já fiz todas as bolinhas, um peso de 30 gramas. E vou utilizar outra forma de ser feita, tá? Eu vou passar aqui no eritritol. Depois eu venho aqui com uma superfície arredondada. Vou pressionar, tá? E vou acrescentar uma geleia de frutas vermelhas, bem ao meio aqui, ó. Olha que graça.
vendo? E aí ela vai pro forno, tá bom? Aí, esses aparelhos aqui, às vezes facilita para que você utilize ele, mergulhar na água, tá? Eu mergulho na água, vou colocar em cima da massa, e aí ele sai com facilidade, tá bom? Posso também passar isso aqui no açúcar, lógico, no adoçante, o que você tiver, tá? Bom? Então, fica a seu critério. Fazer do jeitinho que você consegue e tem em casa com facilidade. Eu vou trazer depois para vocês a hora que ela estiver pronta. Até já. Então, estamos de volta aqui com o brownie sem glúten, tá? Eu já retirei aqui da forma. Vou retirar o papel de fundo. Olha que facilidade, tá? É muito prático, muito. Papel manteiga, né? Aqui o nosso brownie. Vamos passar aqui o nosso ganache. Então, um bolo chocolatudo, como diz a Dani, né? Vamos lá. Aqui o ganache, o cacau 100%. Eu utilizei aqui um creme vegetal de castanha de caju, mas pode usar o tradicional, tá? A ideia é a mesma quase. Existem algumas diferenças para que você possa trabalhar, principalmente relacionado ao adoçante eritritol. Em contato com alguns ingredientes, ele não dá a mesma consistência e o açúcar normal, tá? Então, paciência, dosar, né, daquilo que você pode precisar e fazer o melhor, mais saudável possível. Eu penso que, já que eu vou comer, eu preciso procurar ingredientes que me tragam mais saúde, né? Como, por exemplo, um cacau livre de um monte de porcaria como açúcares, né? Então, tá aí uma sugestão. Observem que dá certo, tá? Então, espalhem direitinho, uniformemente. E nós vamos cortar aqui para que você possa ver. Uma massa mais pesada, ela é mais compacta, tá? Aproximando bem de um brownie, chocolate. A parte do meio, por que será? É a mais gostosa, né? Sempre. Sempre. Então vamos lá? Olha só que lindo! Quanto chocolate! Olha que gostoso! Todo mundo fala, você não experimenta, você não come. Eu evito, sabe, gente? Porque eu gosto muito de doce. Mas vamos lá. Muito bom, gente. Um sabor especial do cacau 100%. A essência de baunilha. Tudo casou muito bem aqui, tá? Muito bom mesmo. Garanto pra você. Não é porque eu fiz e eu tô experimentando. E aqui, ó, a nossa bolachinha já assou. A consistência dela é diferente, é um pouco mais macia, não é crocante, tá? A não ser que você deixe ela mais fininha. Então, olha que bonitinha.
eritritol com a farinha de amêndoa, ele dá assim um geladinho, fica muito agradável, muito gostoso. O sabor da laranja, do limão, mais as frutas vermelhas. Difícil comer um só, viu, gente? Eu espero que vocês tenham gostado, né, do nosso brownie e da nossa bolachinha de amêndoas. Uma receita livre de glúten, livre de açúcares, a não ser pelo adoçante natural, o eritritol, e de coisas que normalmente temos o hábito de consumir, tá? Muitas vezes temos em casa. E hoje não tem desculpa. A maioria dos ingredientes que eu não encontro no supermercado, eu entro na internet, faço uma pergunta no Google lá e aparece um monte de lugar vendendo, tá? Em muito lugar confiável. A maioria das pessoas se adaptaram bem a esse fornecimento de mercadorias saudáveis. E lá você encontra o eritritol, a farinha de amêndoa, o cacau 100%, uma infinidade. Espero que você tenha gostado e que você possa buscar essas condições mais saudáveis, de alimentos mais saudáveis, de componentes mais saudáveis. Não é que você vai deixar de comer um doce, um salgado, na sua preferência, mas buscar sempre uma matéria-prima que possa te favorecer. Tem uma mudança sim, mas uma mudança bem positiva, onde você encontra mais saúde, encontra uma forma de prazer, de degustação, com novos ingredientes, e com certeza o seu paladar vai se adaptar muito bem, tá? Então a nossa bolachinha de farinha de amêndoas, com a geleinha também, tá? Eu assei aqui no meu forno, um forno industrial, ele vai mais rápido, então deu 15 minutos a minha bolachinha aqui. Eu coloquei a 160 graus, mas você pode aí no seu forno, a título de tranquilidade, deixar em forno 140 graus, uma média de 30 a 40 minutos. Sempre olhando, ela não fica muito crocante, ela vai ficar depois, tá? Caso você queira, pode afinar um pouco a massa, ela fica um pouquinho mais crocante, tá? E o nosso brownie. Olha que delícia que ficou. Bonito, né? Ó. Lindo. O ganache. Um bolo gostoso, macio e que dá para você curtir aí nos seus momentos de relaxamento da tarde, no lanche, no chá, né? Vamos aproveitar o melhor possível com mais saúde. Se você ficou com dúvidas, entre em contato, entre no meu canal, ative o sininho, se inscreva e deixe a sua pergunta, tá bom? Muito obrigada por me acompanhar e até a próxima.